Número de vezes que uma mulher engravidou, certo? Então, as outras colunas que a gente tem no nosso dataset são a concentração de plasma de glicose no sangue da pessoa, a pressão arterial dela, a espessura da dobra da pele, do tríceps, a quantidade de insulina, o índice de massa corporal. Essa função pedigree de diabetes é bem específica da área. Tu sabe explicar direitinho a função? Pois é, eu não me aventurei muito. É um pouco específico. A idade da pessoa e o outcome são as saídas, se essa pessoa é diabética ou não. Então, como a gente tem duas formas de trabalhar com a aprendizagem de máquina. A gente tem uma forma que é supervisionada e uma forma que ela não é supervisionada. Então, quando a gente trabalha com um algoritmo supervisionado de aprendizagem de máquina, a gente sabe exatamente qual é o resultado. Então, nesse caso, a gente tem nossos valores de saída, a gente sabe se aquela pessoa é diabética ou não, certo? Para todos os dados que a gente tem. Isso é um aprendizado supervisionado. Quando a gente tem um não supervisionado, a gente tem os dados, mas a gente não sabe o que leva à saída. Vamos supor, se a gente tivesse o mesmo problema e trabalhasse com ele de uma forma não supervisionada, a gente não saberia se essa pessoa é diabética ou não. A gente teria que inferir em base das informações que a gente tem. Certo? Então, aqui agora a gente já vai partir para a parte de analisar esses dados no algoritmo. Então, se puder, a gente já vai mudar aqui para o Jupyter. Quem quiser acompanhar no computador, certo? Para ficar mais prático, se quiserem. O primeiro passo que a gente faz quando a gente está querendo trabalhar é analisar os dados que a gente está recebendo, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar o CSV. A gente vai precisar importar algumas bibliotecas para poder trabalhar com os dados, certo? Dentre elas, a que a gente vai usar agora é o Pandas. Alguém já ouviu falar do Pandas? Certo. O Pandas, ele é uma biblioteca do Python, tá? Que ele é voltado para trabalhar com um ambiente de... A gente tem um ambiente... Oi. Tem sim. Ela é voltada para a gente trabalhar com um ambiente de... Onde a gente vai ter... a gente vai trabalhar com tabelas e com gráficos de forma mais fácil, mais simples. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é importar a biblioteca. Eu coloquei import pandas, esse S é para nomear. Eu só estou nomeando ela de PD para não ter que ficar escrevendo pandas o tempo todo. Aí o que vocês vão clicar em Shift Enter. Pronto, aí ele vai aparecer um asterisco ele vai estar processando e está executando. Aí pronto, quando aparecer o númerozinho, já foi. Todo mundo está com pandas importados aí. Ok, então o que a gente vai fazer agora é uma parte de... A gente vai ler as informações, então nós vamos ler o nosso CSV. Então, eu vou chamar aqui de data, uma variável que é uma variável data. Em Python a gente só declara o nome, para quem não conhece muito. E a gente vai fazer o seguinte, pd.readCSV, ó. É só apertar Tab, quem tem o autocomplete. Aí a gente vai colocar o nome do arquivo que vocês criaram, certo? No meu caso é diabetes.csv. Beleza? E nós vamos definir o seguinte, os dados nesse dataset eles estão separados por algum determinado caractere. Então a gente coloca aqui, ó, essa tag sep, e vamos colocar uma vírgula, que é no dataset os dados estão sendo separados por vírgulas. Beleza? Depois de ter feito isso é só Shift Enter, certo? Aí você chama o comando data.read, certo? E a gente vai poder ver aqui as primeiras informações, as primeiras 4 informações do nosso dataset, tá? Primeiramente a gente tem que analisar as informações que a gente está trabalhando, o que a gente está mexendo. Deu um problema no dele? Tá? Certo. Então, usando o read a gente consegue ter uma ideia de mais ou menos quais são os valores.
que a gente tem, mas a gente não sabe se existe algum valor faltante no dataset, no nosso conjunto de dados. Então, é muito importante a gente fazer um describe. Data.describe. Ele vai retornar pra gente o seguinte, ó. Ele retornou pra gente aí ele retornou o ponto médio do nosso dataset, a quantidade de elementos que a gente tem no dataset para cada coluna. Então, por exemplo, na coluna de glicose, a gente tem 768 linhas. Então, a gente consegue ter uma ideia por cima, tipo, quais são os valores de máximo, qual é o valor de mínimo, qual é a média, quais são os valores mais repetidos, certo? Então, uma outra opção que a gente pode fazer é usar a função info. A gente bota data.info e ele vai retornar pra gente uma parte importante, que é essa coluna aqui, ó. Essa coluna ela diz se existem valores nulos no nosso dataset, nosso conjunto de dados. Se existirem valores nulos, a gente tem que decidir o que fazer sobre eles. Se a gente vai excluir aquela linha por inteiro ou se a gente vai excluir aquela coluna. Depende muito do caso. Às vezes, quando a gente tem uma coluna com mais de 50% dos valores dela é faltante, não existem, não tem o que fazer. A gente tem que excluir ela porque não tem como usar dessa forma, entendeu? Mas se a gente tem 10 valores faltantes, coisas assim, a gente pode só excluir algumas linhas. Ou então, se for o caso da gente ter um dataset como esse que é numérico, a gente pode pegar uma média, mas sendo que a gente teria que ter um dataset bem específico para a gente conseguir pegar a questão de uma média entre valores. A gente tem que ter uns valores crescentes ou decrescentes, no caso.